Mas eu louvo ao Senhor por essa igreja, eu louvo ao Senhor pela nossa família da fé, amém? E é sempre um privilégio, uma honra estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que nós temos aprendido com o nosso Pai, compartilhar com os nossos irmãos, não é verdade? E essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração alguns dias atrás, né? E eu tive a oportunidade de ministrar aqui numa terça de manhã. Então, já vou adiantando para os meus irmãos que estavam aqui comigo na terça de manhã, tá? Que a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas, amém? Então, tenham paciência. Vamos aprender mais um pouquinho. Mas, realmente, eu creio... Quem estava aqui naquela terça de manhã? Eu creio que foi uma palavra edificante, né? E vamos compartilhar aqui com a igreja. E o pastor falou, não, essa palavra precisa alcançar mais corações. Amém, queridos? Então, nessa noite nós falaremos sobre batalha espiritual. Amém? Quantos creem e sabem que nós vivemos em uma batalha? Nós estamos em guerra, irmãos, sabia? É verdade. E aí, quando nós falamos sobre batalha espiritual, sobre guerras, o que vem à mente de vocês, né? Vou falar o que eu acho que vem, vocês me digam se sim ou não, tá bom? Normalmente vem à nossa mente Deus contra o diabo, sim ou não? Sim? Sim. Não é verdade? A gente imagina aquela cena, né? Da luz contra as trevas, né? Aquela guerra. Obrigada, amada. Muito obrigada. Meus cabelos vão ficar inteiros até... Aquela imagem de Deus lutando com Satanás, né, e tal. Mas nós precisamos já iniciar essa mensagem, queridos, quebrando, né, esse mito. Isso não é verdade, combinado? Essa guerra entre Deus e Satanás não existe, até porque seria algo, não dá nem para a gente imaginar, né? Se a gente conseguir pensar, só para a gente ter ideia, Deus... lutando com um mosquitinho, sabe? Não dá guerra, gente. Isso aí né? Não tem como, não existe essa guerra, certo? E nós vemos ali em Gênesis 3, né? Que depois da desobediência de Adão e Eva, aconteceu, essa guerra foi estabelecida, né? E ela é contínua, essa guerra, ela não tem trégua, ela não tem fim, vai acabar quando o nosso vitorioso voltar. Amém? Mas, enquanto nós estamos aqui, essa guerra não tem fim. Todos nós que estamos aqui, consciente ou inconsciente, né, vivendo sem pensar nisso, estamos em guerra. Vivendo essa guerra invisível nas regiões celestiais. Certo? Então, essa batalha não existe, Deus versus Satanás. Não, mas essa batalha existe. Satanás versus ser humano. Amém ou não amém? Então, essa guerra, como eu já falei, começou no Éden, e quando o pecado entrou no mundo, foi estabelecido, então, que haveria inimizade entre a raça humana e a serpente. Então, a partir de então, iniciou a guerra. Trevas versus, diga assim, eu. Trevas versus os filhos da luz. E o que Satanás quer de nós nessa guerra? Quer nos escravizar. Quer nos paralisar no propósito, quer nos tornar prisioneiros e escravos do pecado. E o que nós não queremos? Por isso que é uma batalha, é uma guerra. Quem aqui quer ser escravizado? Misericórdia, né? Nós não queremos ser escravizados, queridos. Nós queremos ser livres, não é verdade? E por isso que essa guerra está estabelecida. Nós lutando contra as trevas. Mas até o final você vai entender que existe uma chave para a gente vencer essa batalha. Amém? Então, vamos já iniciar lendo 1 Coríntios 10, 13, que vai nos dizer que toda guerra existe uma regra. Amém? E o reino espiritual, ele é regido, ele acontece, ele trabalha por leis, por princípios, por regras. Nós já vamos entender aqui que existe uma regra na batalha espiritual. Vamos ler juntos, bem alto, por favor. Vamos lá? As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá
tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é a regra, tá? O justo juiz está de olho em tudo que está acontecendo. E ele vai observar se Satanás enviar um demônio maior na hierarquia do reino espiritual do que da capacidade que eu e você possa suportar naquela tentação. Tá aí, é regra. Se o justo juiz observar que Satanás está querendo dar a rasteira, né? Porque ele é desses. Papai do céu chega, pode parar por aí, sai daí, porque você sabe que existe uma regra, tá? Minha filhinha aqui, ela não suporta isso não, então sai fora. Manda um menor aí. Estão entendendo, gente? Então, fica tranquilo. Não vai ter desculpa para mim e para você. Ai, mas eu não suportei, eu não aguentei cair. Não, gente. Deus vai dar o escape e nós precisamos estar posicionados para obedecer. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, sempre que a batalha estiver acima de nossa capacidade humana de guerrear, Deus vai providenciar o escape. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é a regra. Nós precisamos crer nisso. Já anota esse versículo aí. O nível de batalha precisa ser de acordo com o nível de maturidade, da nossa maturidade. Se esse nível de batalha vier acima, o juiz entrará em ação. Virá uma intervenção sobrenatural. É o escape do Senhor nas nossas vidas. Amém? Você crê? Glória a Deus. É um princípio, queridos. E o Senhor é fiel, Ele não falha. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. Você crê nisso? A guerra já está vencida. Ele já venceu. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estaremos em constante batalha com o inimigo de nossas almas. E nós precisamos estar conscientes disso para que a gente vença a batalha. Amém? Então, isso significa que para cada nível de maturidade espiritual, né, para cada passo que a gente dá, um degrau acima, há um nível de batalha correspondente à nossa maturidade. Amém? Isso te traz um alívio, sim ou não? Dá, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. Nós vamos ler agora Efésios 6. Nós vamos falar aqui hoje sobre 3 níveis de batalha. E você vai entender que nível de batalha você está vivendo hoje. Olha que legal, que entendimento precioso que o Senhor vai nos dar, né? Fica ligadinho aí. Efésios 6, nós vamos ler do verso 11 ao 18. Se puder na versão NVI, por favor. E vamos ver dentro desse contexto, então, 3 níveis de batalha que eu e você podemos estar vivendo, né? Podemos não, certamente estamos. Vamos lá, gente. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Diga comigo, dia mau. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Diga comigo, setas inflamadas. Do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, queridos? Então, nós vamos ler novamente o verso 11, que eu comecei para falar do primeiro nível de batalha. Fale comigo,
Armadilha do diabo. Ou ciladas do diabo, tá bom? Vamos entender que nível de batalha é esse. Então, ali no verso 11, diz assim, nós já lemos, né? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que é a armadilha do diabo? Esse primeiro nível de batalha, né? Esse nível de tentação, ele é para os iniciantes, né? Os novinhos na fé, para quem está chegando, né? Não tem muitas ferramentas espirituais, não tem ainda muito conhecimento da palavra, são imaturos espiritualmente, certo? Então, esse é o nível das ciladas, né? Satanás vai oferecer aquilo que a pessoa gosta, ele sabe aquilo que é fraqueza para mim e para você, queridos. Às vezes, algo que para mim não vai mexer tanto, para você vai. E ele sabe o que vai ser tentação para você, o que pode tirar do propósito maior. Estão entendendo, gente? Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês entenderem o que é esse primeiro nível de batalha, é como se fosse uma ratoeira, né? Que o ratinho vai lá, tadinho. Tadinho, né? Mais ou menos. O ratinho cai na ratoeira, ele vê o queijinho lá, eu nem sei se rato gosta de queijo, né, gente? Mas os desenhos dizem que sim. Bota o queijinho pro bichinho lá, ele vai, olha que negócio bom, né? Que proposta. E aí ele come o queijo e pá, morreu. Caiu em tentação. Então, queridos, são pessoas que estão na igreja, estão buscando, são de Deus, né? Elas estão tentando, mas talvez estão em cima do muro, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Deixa eu experimentar ali, um pouquinho aqui. Ainda não se posicionaram, ainda não venceram esse primeiro nível de batalha, sabe? Ainda querem experimentar algumas outras coisas, né? Alguns pecados que elas sabem que não deveriam querer, mas querem. Não sei se você está entendendo, né? Amém. E aí, se você não cai nessa armadilha, porque vai vir, gente, a palavra está falando, todos nós vamos passar por tentações. Então, não é assim, se você cair, se vier a tentação. Não, vai vir a tentação. Mas, se você permanecer e não cair em tentação, naturalmente, você vai amadurecer e vai passar para o próximo nível. Amém? É um processo natural na jornada cristã. A gente vai se posicionando. Quantos aqui já experimentaram alguma coisa que antes era, meu Deus, como que era difícil vencer? E hoje você olha para trás, não faz cosquinha mais. Aí o inimigo aí passa de nível, né? Muda os demônios, entendeu, gente? Para tentar. Mas aquilo já não mexe mais. Por quê? Você já se posicionou, você já venceu. Você já disse não tantas vezes que ele não vai ter jeito não, vamos para o próximo. E aí passa para um outro nível. Quantos estão entendendo, queridos? Amém? Então a pessoa que descobre que o queijinho da ratoeira é ruim demais, essas propostas fazem tão mal depois, e que existe um prazer tão duradouro e tão melhor, né? Mais precioso com o papai, não é verdade? Então, essas pessoas conseguem se posicionar e não mais aceitar esse queijinho, amém? E nesse contexto, queridos, o prazer, né, os gostos, os desejos, isso é um condicionamento, gente, é um treino na nossa mente, né? Por isso que a gente sempre fala da gente ter cuidado com as nossas influências, com quem nós estamos andando, porque normalmente nós vamos andar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, não é assim? E aí, se você está lutando, então, não, estou lutando, né, para não usar mais drogas. E aí, não, mas eu vou ficar ali evangelizando as pessoas que estão presas às drogas. Não vai dar certo, gente. Nós precisamos andar com pessoas que estão vencendo também. Amém? Para que a gente não seja influenciado, não caia facilmente nas tentações do inimigo. Então, esse indivíduo que não cai mais nessas tentações, nesse primeiro nível, qual é o primeiro nível? Quem lembra? Das ciladas, muito bem, das armadilhas do diabo, está pronto para passar para o próximo nível. Amém?
Então, vamos para o segundo nível de batalha? Diga comigo, dia mau. O dia mau é o segundo nível de batalha. O verso 13 de Efésios 6, vamos ver novamente o que diz? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que é o dia mau, queridos? Não necessariamente é um dia, mas é um período, tá? Ele tem hora para começar e tem hora para terminar. Amém? Esse período pode ser um período de 2 horas, pode ser um período de um dia, pode ser um mês, pode ser anos. É um dia mau, tá? A boa notícia é, diga comigo, vai passar. Vai passar. Tudo passa, queridos, glória a Deus, amém? Vai acabar, fica firme. Só que as escolhas que você vai fazer nesse dia mau vai determinar, você pode acelerar que esse dia passe logo, ou dependendo das suas escolhas, você pode retardar um pouquinho, né? Esse processo. Então, muitas vezes, se a gente não se comporta bem nesse dia mau, esse tempo pode aumentar. E aí nós temos um grande exemplo do povo de Israel lá no deserto, né, gente? O caminho era para percorrer durante uns 3 meses, gente. Eles ficaram quanto tempo, quem sabe? 40 anos no deserto, gente. Por quê? Murmuração, desobediência, reclamação, né? Então, não vão ficar apontando, aquele povo. E nós estamos aí, né? Muitas vezes fazendo igualzinho a eles. Vamos olhar para eles com misericórdia, mas vamos fazer diferente, amém? Aleluia. Então, nós precisamos vencer o dia mau, permanecer. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Quem sabe aquele dia que dá tudo errado? Meu Deus. Você vai num lugar e portas fechadas, vai em outro lugar, dá tudo errado, não. E quando você está chegando em casa, agora vai, vem um pombinho e caga na cabeça ainda, para acabar com o dia. É aquele dia que realmente dá tudo errado, que não é legal, sabe? Que é para tirar a gente mesmo da bênção, né? Às vezes esses dias vêm, porque o reino espiritual sabe, sua bênção está quase ali, sabe? Aquela promessa, e aí vem toda essa confusão para tirar você, né, de distrair do propósito maior, de algo maior que o Senhor quer nos entregar. E aí, dependendo da forma que a gente se comporta nesse dia, a gente sai do propósito, né? Mas aqui não, né, gente? Nós vamos estar posicionados. Vamos perseverar até o fim, permanecer, amém? Então, queridos, esse é o dia em que dá tudo errado em várias áreas da nossa vida. É o dia que o inimigo pega, sabe? Ele vai juntando, porque ele está nos vigiando, né, gente? Aí ele pega aquele vacilo que você deu e não joga na cara aquela hora, não. Ele guarda na caixinha. Pega aquele outro dia, aquela acusação, pega um dia ali que você abriu outra brecha. São legalidades que nós damos ao reino espiritual. Por isso que nós falamos sobre obediência. Às vezes nós estamos aqui orando, glorificando, adorando, mas se nós não fecharmos as brechas, o inimigo vai entrar, queridos. Não é por causa de oração que ele não vai entrar, não. O reino espiritual trabalha com princípios. Amém? Então, às vezes, a gente está passando uma dificuldade financeira, né? Vou dar um exemplo clássico que a gente sempre fala, né? Mas Senhor, né, abençoa e ora e faz jejum. Se você não obedecer o princípio, que é o mínimo que o Senhor nos pede, devolve 10% de tudo que eu estou derramando sobre a sua vida. Isso é princípio, queridos, nós vimos na palavra. Tenha um coração generoso, abençoe, que eu vou derramar sobre a sua vida. É princípio, eu preciso obedecer. Não adianta eu orar, jejuar, clamar, se eu não obedeço. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? E nós vemos, né, tantas pessoas que são prósperas em Trancoso, que muitas vezes nem acreditam em Deus. Mas eles sabem do princípio. E eles obedecem. Amém, queridos? E é sobre isso que nós estamos falando. Aleluia! Então, esse dia mau é o dia em que as dívidas são cobradas, todas em um período.
Chega tudo naquele momento. E qual a postura que nós devemos ter como valentes guerreiros de Deus nesse dia? Eu estou com Deus, independente das circunstâncias. Amém? Vou permanecer. Vou obedecer. Mas está tudo dando errado. Meu Deus, o que é isso? Eu estou indo para a igreja, estou fazendo... Permaneça, queridos. Vale a pena. Amém? Vai passar. Tem o dia determinado para acabar. Amém? Então, essa é a fé que nós devemos ter no dia mau, né? Não sei o que está acontecendo, não sei por que tudo isso está acontecendo, por que está dando tudo errado, não sei o que Deus está fazendo, mas eu confio, Ele está no controle. Amém? Ele está no trono, Ele está cuidando. E aí, alinhado a essa fé e essa confiança, meus passos de obediência. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse segundo nível não vem para qualquer um. Como eu falei, existe uma regra na batalha espiritual. Não vem para o novinho, né, o imaturo, porque não vai dar conta. Então, é para quem já deu um passinho aí. Amém? Já criou uma maturidade no Senhor. É para quem já não se deixa mais seduzir pela tentação, né? Já conseguiu dizer não para as tentações, para as ciladas. Amém ou não amém? Amém. E aí, para a gente fechar, nossa terceiro nível de batalha, nós vamos ver ali no verso 16 de Efésios 6. Diga comigo, são as flechas incendiárias. Esse nível de batalha são para as pessoas com uma maturidade maior em Deus. Amém? Olha o que diz lá. Além disso, usem o escudo da fé. Imagina aí, queridos, ó. Coloca aí o escudo da fé. Amém? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, queridos, Paulo escreveu aos Efésios e ele usou essa metáfora, né? Porque naquela época as cidades eram muradas e umas muralhas mesmo, gente, que não adianta vir com marreta para quebrar, não. São muralhas mesmo assim, né? Então as cidades eram muradas, protegidas, firmes, né? Não existiam brechas nos muros das cidades. E aí, quando vinha um exército inimigo para invadir a cidade, o que eles faziam? Eles faziam um cerco, o exército fazia um cerco em volta das cidades muradas para conquistar aquela cidade. Então, depois de algum tempo, esse exército ficava ali, né? Em volta da cidade, as pessoas dentro da cidade já estavam lá desesperadas. Meu Deus, esse exército vai matar a gente, já estavam com medo, né? E aí, o que esse exército começavam a fazer? Sabendo que as pessoas já estavam aterrorizadas lá dentro, no meio da noite, eles pegavam, os flecheiros começavam a lançar suas flechas com fogo na ponta e lançavam as flechas para dentro da cidade. Eles não conseguiam entrar, vocês estão entendendo? A cidade está murada, está firme, está sem brecha. As pessoas estão ali dentro já desesperadas, com medo, mas o inimigo começa a lançar as setas com esse fogo na ponta. Qual o intuito, qual era o objetivo dessas setas? O inimigo não queria matar ninguém. Ele só queria fazer pequenos incêndios dentro da fortaleza. Vai jogando aquele incêndiozinho ali, outro ali. O que isso ia gerar no meio das pessoas? Um desespero, um pânico. Meu Deus, eu vou morrer, sabe? E com esse desespero, nessa necessidade de querer controlar as coisas, as pessoas correriam e abririam as portas para correr desesperada do inimigo. Mas o que ia acontecer quando eles abrissem as portas da cidade? O inimigo ia invadir. E aí ele ia fazer a festa. Por isso que Paulo trouxe essa metáfora para que as pessoas da época entendessem. Eu estou explicando para vocês para que a gente entenda, amém? O que a palavra do Senhor quer nos ensinar aqui, queridos? Então, nós como guerreiros de Deus, né? Quando a gente vê que flechas incendiárias são essas, queridos? São pensamentos.
São setas, são mentiras que Satanás envia na nossa mente todos os dias. Às vezes é uma meia-verdade, porque é muito sorrateiro, né? Sabe aquela sementinha de dúvida? Mas e se? Não é assim? E se? E sempre querer lançar uma dúvida na nossa identidade, né? Para que a gente duvide de quem a gente é em Deus. Nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Mas o inimigo, todos os dias, vai tentar lançar sementinhas de dúvidas, setas inflamadas do maligno para querer nos tirar do propósito. Aqui, né, trazendo o testemunho do nosso irmão Alexandre, por exemplo, né, é uma sementinha que o inimigo quer colocar no nosso coração, queridos. Você viu ali? O pastor quis melhorar a sua mensagem, não foi tão boa assim. Ela não é uma semente. E que o que ele testemunhou aqui, isso é muito sério, queridos. Ele trouxe à luz. Quando a gente traz as coisas à luz do nosso coração, a gente permite que o Espírito Santo traga cura e libertação nas nossas vidas, amém? Mas enquanto a gente deixa, não, né? O que o pastor vai pensar de mim se eu falar? Vai me julgar. E a gente vai guardando e vai deixando no oculto e nas trevas do nosso coração. E esses cantinhos de trevas, o inimigo tem legalidade, queridos, para agir. E é aí que pode começar a bagunçar a nossa vida. Mas hoje nós estamos entendendo que esse é um nível de batalha, queridos. Amém? Que nós precisamos estar posicionados. E ao invés da gente correr de desespero dessas setas, meu Deus, e ficar desesperado, nós vamos em direção a essas mentiras com o escudo da fé, posicionados. Amém? Não, isso não é verdade, não. Eu vou lá perguntar ao meu pastor, que negócio é esse? Amém, queridos? Posicionado com o escudo da fé, não é esse Deus que eu sirvo, não. O meu Deus é bom, o meu Deus é fiel, o meu Deus é justo. E trazer as verdades de Deus para as nossas vidas, queridos. Amém? Porque o que o inimigo quer com essas setas inflamadas não é matar ninguém, não. Ele sabe que as pessoas que chegaram nesse nível são cidades muradas, são pessoas que não abrem brecha, são pessoas posicionadas, obedientes nele. Amém? Mas ele quer bagunçar a casinha, entendeu? Jogar fogo no parquinho que eles falam, né? Trazer um caos psicológico, um desespero, uma desestrutura familiar, trazer confusão no casamento, sabe? Pai e filho, aquela bagunça. Então, queridos, o guerreiro experiente, ele corre em direção a esses dardos inflamados, posicionado com a sua fé, amém? Dizendo não, para que apague todas essas setas inflamadas do maligno aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nesse nível, não há dívidas para cobrar. As pessoas aqui têm uma vida espiritual funcionando, né? Obedecem os princípios, mas o objetivo de Satanás é criar um caos psicológico. Faz, amada. Ela estava brincando ali. Que Alexandre é o mais bonzinho para tirar foto, que ele quase se mexe. Eu fico aqui, correndo para lá e para cá. Depois, né, no Instagram a gente não sai legal, né, gente? Aí... Tô brincando. Então, para fechar, queridos, essa progressão de níveis, me ajuda aí. Vai, massageia. Essa progressão de níveis tem a ver com o nosso crescimento em Deus. Amém, queridos? À medida que eu cresço mais, que eu busco mais, que eu venho em mais celebrações, que eu participo das tribos, eu pergunto, eu tiro dúvidas, eu compartilho experiências, eu participo de um curso, temos aí o Avanço, Finanças Saudáveis, temos o Curados, que em breve voltará, em nome de Jesus. Eu sou fominha de Deus, eu estou buscando tudo, eu dou meu nome em tudo, eu estou participando de tudo. Amém, queridos? Quanto mais eu cresço, eu me alimento do Espírito, mais eu avanço no reino espiritual. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos, nós somos livres no Senhor, amém? Glória a Deus. Então, o nosso crescimento vem com a nossa perseverança. É a gente permanecer todos os dias, é a gente obedecer todos os dias. É a gente desejar agradar o coração do Pai todos os dias. Amém? Então, sem perseverança, não há crescimento. Se eu não perseverar na palavra, não há, gente. Quantas e quantas pessoas que já estiveram aqui, sentiram, né? Tiveram uma experiência com o Senhor real, queridos. Eu creio nisso.
mas não perseveraram, não permaneceram. Não é verdade? Mas, se não tem crescimento, não poderemos alcançar níveis maiores. Quantas pessoas, queridos? Isso aqui não tem a ver com tempo de igreja. Às vezes, tem pessoas com 40 anos na igreja, mas não amadurece. Porque não tem a ver com isso. Às vezes, tem uma pessoa que chegou há 2, 3 meses e, de tanta busca, já pulou de nível. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Então, tem a ver com a nossa busca, a nossa sede em Deus. E o nosso inimigo, queridos, entenda uma coisa, ele já está vencido na cruz. Amém? Já está consumado. Ele não tem armas contra nós. Não tem, queridos. O que ele tem para usar contra nós está dentro de nós mesmos. São legalidades que nós damos para que ele haja em nós. Então, o nosso estado, por que nós como igreja e Hebe Trancoso, nós entendemos que a cura da alma tem tudo a ver com a nossa plenitude no Espírito. Não tem a ver com salvação, tem a ver com plenitude de vida. Quanto mais a nossa alma está curada, mais nós vamos experimentar do extraordinário de Deus aqui nessa terra, queridos. Nós precisamos entender isso. Deus tem vida plena para nós. Não é só no céu, não. No céu está garantida a vida maravilhosa. Mas é aqui na terra. Então, quanto mais a gente está curado na nossa alma, mais a gente experimenta aquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém, queridos? Então, não se preocupe quando você for atacado. Fica tranquilo. Faz parte da vida, tá? Bem-vindo à humanidade. Deus não prometeu que não seremos atacados. Mas Ele prometeu sim, que estará conosco. Amém, queridos? Todos os dias Ele vai enviar o escape. Nós precisamos crer. Ele é conosco, amém? Ele vai intervir, o justo juiz está olhando para nós, queridos. Ele está torcendo por mim, por você, todos os dias. Vai, meu filho, você consegue. Eu estou aqui. Só que muitas vezes depende de mim, de você querer dar a mão para Ele, porque a mão dele está estendida todos os dias. Mas quantas vezes que a gente, às vezes, não faz essa conexão, né, Senhor? Quero segurar na tua mão, vem comigo. Luta comigo, me ajuda, vai à minha frente. Amém, queridos? Ele é fiel, queridos, Ele é poderoso. Quantas e quantas vezes eu já vivi isso, queridos? Eu ia correndo na frente, vem, Senhor, vem. Bora, tá corrido. Não, queridos, não é essa a nossa postura. Guarda o seu coração, aquieta a sua alma. Pai, vai à minha frente, abre as portas, me dá uma direção. É por aqui que o Senhor quer que eu vá? Pergunte ao Espírito Santo. Ele habita dentro de você, creia nisso. Amém? Se você que está aqui aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, existe uma promessa que o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa, queridos. Nós precisamos compreender isso. Ele fala com a gente. Amém? Só que nós precisamos parar para ouvir. Mas como assim, Raine? Fala, gente. É uma sensação, usa pessoas, Ele fala o tempo todo. Amém? A natureza manifesta a glória de Deus, queridos. Deus fala o tempo todo. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? O papel de Deus é salvar você do ataque, não impedir que o ataque aconteça. Ele vai nos salvar. Amém, gente? E para a gente fechar, como vencer essa batalha espiritual, então? Diga comigo, aceitar que a batalha já foi vencida. Aleluia, eu preciso entender isso. Já está consumado, já foi vencido. O caminho da vitória não está em mim, não tem a ver comigo, com você, queridos. Se nós estivermos nessa batalha, preste atenção nisso aqui. Como vencer a batalha espiritual? Se eu estiver na batalha, querendo lutar eu contra Satanás, já perdi.
Ele tem uma hierarquia um pouquinho maior que a gente, tá, gente? Pouquinho, não fique com medo não, tá? Tem pessoas que supervalorizam a guerra espiritual. Não, gente. Não devemos minimizar, não devemos supervalorizar. Existe a batalha, devemos nos conscientizar, estar atentos. Mas a verdade é, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? A batalha já está vencida. Mas essa é a chave. Não é por causa de mim. Não sou eu contra Satanás. Eu não vou vencer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele comigo. Revestidos. Quando nós estivermos revestidos desse poder. Se todos os dias eu falar: vem, Senhor, me reveste. Eu quero estar com a armadura do Senhor, o capacete da salvação. Me cobre com teu sangue, vai à minha frente. Ei, você está clamando por Ele. É Ele em nós. Amém, queridos? É a presença dEle em nós. É através de nós. Assim, nós vamos vencer a batalha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Se nós quisermos lutar com as trevas, com a força do nosso braço, não venceremos, queridos. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com aquele que é por nós. Amém? Com o nome sobre todo nome, Jesus. Tem a ver com o sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você. Aleluia. Por Ele sim, a batalha já está vencida. Glória a Deus. Quando nós entramos nessa batalha, com essa certeza, com essa confiança, com essa convicção, com essa fé em Deus, o inimigo cai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 5,6 vai nos dizer que: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo. Então, quando nós nos humilhamos, reconhecemos que não somos nada sem a presença dEle, aí sim nós somos exaltados por Ele. Amém? Vamos ler bem alto Romanos 16:20 para a gente finalizar. Com fé eu quero que você leia esse versículo. Amém? Nós estamos no encontro de fé, vamos sair renovados daqui. Glória a Deus. Romanos 16:20. Vamos bem alto. 1, 2 e... Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês.